Amados irmãos, a paz do Senhor, na noite deste sábado, né, dia 18 de julho, quero trazer uma rápida reflexão aos amados irmãos para abençoar a sua vida. E eu quero hoje falar aqui do profeta Abacuque, que de certa forma, até por causa dos versículos que estarei meditando com os irmãos, é bastante conhecido, né? Eu vou ler o 2,4, que diz assim: Eis que a sua alma se incha, não arreta nele, mas o justo pela sua fé viverá. E vou ler no 3, textos bastante conhecidos, muito pregados na igreja, que é o 17, 18, 19. Diz, portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como para os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor-mor sobre os meus instrumentos de música. Quem era Abacuque? Era um profeta que profetizou para o reino do sul, Judá. Provavelmente no período um pouco antes do cativeiro babilônico. Isso, embora não haja nenhuma definição nele, no livro, mas estudando-se, né, pelo que está escrito, pela algumas coisas, se tem esta conclusão. O nome desse profeta significava braço, e tem algumas características especiais no seu livro, mas não vamos falar muito dessas características. Ou apenas algumas pequenas coisas. Ele não falou muito falando do erro, do pecado de Judá. Primeiro, ele questionou a Deus quando ele entendeu, pela revelação de Deus, no capítulo 1 especialmente, quando ele entendeu que Judá estava errado. Ele sabia que estava errado, Deus, ele via a idolatria de alguns reis, de alguns, como teve Manassés, depois Amon, outros reis que erraram muito. E alguns reis bons, como Ezequias e Josias, mas o restante idólatra, até que veio o cativeiro. E Deus falando que ia usar os babilônicos, os caldeus, para poder punir o seu povo. Então ele começa a questionar Deus no capítulo 1, por que isso? E tal. No capítulo 2, ele faz algumas colocações sobre os caldeus. E no capítulo 3, é chamado o título da oração de Abacuque. A primeira colocação que eu vou fazer aqui do 2,4 é a parte B, mas o justo pela sua fé viverá. Esse texto, que está repetido no Novo Testamento, em Romanos 1,17, em Gálatas 3,11, em Hebreus 10,58, foi o texto a qual inspirou, através do livro de Romanos 1,17, a que Martinho Lutero fizesse a reforma protestante. Então nós que somos filhos da reforma, a igreja evangélica que veio da reforma protestante, ela é muito grata a Deus por esta palavra. O justo vai viver de quê? Da aparência, do que ele está vendo. O justo vai viver de um ritual. O pessoal de Judá estava achando o seguinte: serve a Baal, serve a Deus, tanto faz. Vamos aqui fazer o ritual a Deus, cultuava, tinha um altar para Deus, agora vamos fazer um altar para Baal e vai estar tudo certo, está tudo tranquilo, é só uma mudança de Deus. Mas o justo vive da fé. E aqui não é fé em qualquer coisa. Aqui não é fé em qualquer Deus, em qualquer religião, em qualquer denominação, em qualquer pessoa, ou fé em si mesmo. Aqui ele está falando da fé em Deus. O justo é aquele que foi justificado por Deus. Especialmente no Novo Testamento, onde a carta de João Monte fala muito sobre esse assunto. Nós éramos pecadores, íamos para a morte, mas Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar salvação. E nos justificou diante do Pai. A justiça
nossa é por ter crido na morte de Cristo salvífica na cruz do Calvário. Então o justo, aquele que foi remido e lavado no sangue do Cordeiro, ele viverá pela fé. Ele não vive mais por vista, ele não vive mais porque ele está vendo, ele não vive mais pela circunstância, mas ele vive porque crê no Senhor. Estamos passando um problema difícil aí durante essa Covid, são problemas da própria doença. Eu, de vez em quando, falo para os irmãos, tem gente dizendo que a doença não existe. Eu conheço algumas pessoas dentro da minha denominação, da minha igreja, a qual sou pastoreio, que tiveram a doença. Então a doença existe. Podem ter subdimensionado, pode ter falado muito besteira, pode ter tomado decisões erradas, a mídia pode estar falando muita mentira, mas a doença existe. Mas talvez por causa dessas mentiras, por causa do desemprego, por causa de um monte de problema, então são problemas que se avizinham por causa dessa situação. Então são dificuldades. Mas o justo está vivendo neste meio, mas ele vive pela fé. Ele não vive pela notícia que ele ouve. Ele não vive pela circunstância que ele ouve que vai acontecer hoje ou amanhã, mas ele vive pela fé. E a prova maior disso, dentro da Bíblia de Abacuque, é na sua oração, onde no capítulo 2 eu não li, mas ele pede ao Senhor, no capítulo 3, melhor dizendo, ele pede um avivamento da sua obra. Ele termina o capítulo 3 com esta declaração de fé. Se os babilônicos já tinham feito estrago em várias nações, especialmente já tinham vencido o Egito, viessem sobre Judá, com todas as dificuldades que Judá tinha, e ainda que com as dificuldades maiores que era espiritual, porque Judá poderia estar em menor número e Babilônia ser a maior nação da terra. Se Deus quisesse dar vitória a Judá, daria. Israel saiu de dentro do Egito, e Egito era a maior nação do mundo. E Deus tirou ela de escravidão, atravessou o Mar Vermelho e fez chegar à Terra Prometida. Muitas outras vezes em batalhas, já citamos aqui algumas vezes o rei Ezequias, que foi mais ou menos nessa época de Abacuque, mas um pouco antes, né, a Síria veio, e o rei da Síria pensou que já tinha destruído Israel, o reino do norte, e agora ia destruir o reino do sul, cercou Jerusalém, e Ezequias não tinha força nele mesmo. Orou, o Senhor mandou um anjo, matou 185 mil assírios, e o rei da Síria teve que voltar para sua terra, ainda foi morto por um de seus filhos, e que fugiram depois, e um dos outros seus filhos reinou em seu lugar. Deus dá vitória mesmo na dificuldade, mas aqui não era o caso. Por que não era o caso? Iminente destruição, iminente cativeiro, porque Judá não estava servindo ao Deus vivo e verdadeiro. Enquanto Ezequias orava a Deus, pedia misericórdia, tinha o profeta Isaías orando, aquele povo, no tempo de vários daqueles reis, Zedequias o último, outros mais que ali reinaram, mais atrás Manassés, eles sacrificaram seus filhos aos ídolos, eles sacrificavam ao sol e à lua. Tem uma visão lá do profeta Ezequiel, que Deus mostra para ele, manda ele abrir um buraco na parede, ele vai achar pessoas adorando a lua, o sol, adorando imagens. Era aquilo que aquele povo fazia. Então, estava iminentemente Babilônia vir destruir. E aí, poderia acontecer essa catástrofe toda. Veja o que ele diz. Entretanto, o importante é o porquanto. E ainda, principalmente a palavra. Ainda, porém, contudo, entretanto, mais, ainda que tudo isso aconteça, a figueira não floresça. Era uma das plantas principais que eles plantavam e davam ali. Figo trazia riquezas para eles, trazia bens materiais. Também a videira, não haja fruto na vide. A uva era muito importante na economia deles. Veja que quando os espias foram lá, 2 homens tiveram que trazer nas suas costas um cacho de uva grande demais do que aquela terra produzia. O produto da oliveira minta é o azeite, que servia tanto para alimentação, como servia também o seu óleo para acender as lâmpadas. Então, outro problema seríssimo, economicamente falando. Os campos não produzem mantimento, ou seja, não haja plantar o que quiser. O que eles quisessem plantar, trigo, outra coisa qualquer, não, ele fala que ainda que nada que se plante, nasça. As ovelhas malhadas sejam arrebatadas. Ovelhas é uma coisa principal, para lã, por causa do frio,
por causa de todas as outras coisas que a ovelha dava muitas coisas para o dia a dia deles, e ainda até para os sacrifícios que eles poderiam fazer a Deus. E ainda serão arrebatadas nos currais, a ovelha seja arrebatada malhada, e nos currais não haja vacas, leite, ou seja, a palavra dele é o seguinte: ainda que todas as tragédias do mundo venham acontecer sobre a minha vida. É possível isso? Nós vamos ver isso na vida de Jó. Não vamos ficar comentando Jó aqui, mas aconteceu. Perdeu tudo de bens materiais de uma vez só. Só que ele diz assim, ainda que não é que tinha acontecido. Era uma previsão, se o rei de Babilônia viesse e dominasse aquele povo, isso iria acontecer. E qual a resposta dele de fé? Todavia, contudo, entretanto, porém, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Mas ele vai se alegrar porque todas essas tragédias aconteceram? Ele vai exultar porque todas essas tragédias aconteceram? Não, porque ele tem um Deus vivo, poderoso. Um Deus que nós temos visto aí na lição da escola dominical, que depois de 70 anos trouxe aquele povo de volta do cativeiro. E foi tão milagroso que o povo ficou 70 anos no cativeiro e nenhum povo dominou aquela terra de tal forma que eles voltassem, tivessem que guerrear. Não, eles voltaram, entraram em Jerusalém. Tiveram pessoas contra? Tiveram. Mas eles voltaram, puderam reconstruir o templo, reconstruir o muro, preparar todas as coisas, e como eu tenho dito em várias pregações, tudo isso preparando o tempo em que aquele povo restaurado, o Messias viria para trazer a salvação e a vida eterna. Não somente para eles, mas a Bíblia diz para todos aqueles que o receberam, porque terão de poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, meu amado irmão, é diferente, ele diz ainda mais, Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como a das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. No meio do problema, eu me alegro porque Jeová é meu Deus. Ele vai ser comigo, ele vai me ajudar, ele vai fazer eu caminhar, ele vai vencer, vai fazer que eu possa vencer os obstáculos da doença, do desemprego, do problema na família, do problema seja qual for. Deus está conosco. Esse livro é um livro do Antigo Testamento, um dos profetas que mais fala de fé. E a palavra diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Fique na palavra, nas promessas do Senhor. Ele prometeu, ainda que tudo isso aconteça nas nossas vidas, o Senhor está ao nosso lado para nos abençoar. Eu vou orar por você nesta noite. Pai amado, aqui está o livro do profeta Abacuque, é um homem que profetizou num momento difícil, mas ele acreditava em Ti. Ele orou e disse, ainda que todos os problemas venham acontecer na minha vida, eu continuo me alegrando no Senhor, Jeová é minha força. Porque ele disse anteriormente, o justo viverá da fé. Que possa ser um exemplo para nós, possamos viver pela fé. Senhor Deus, não que a gente vamos ficar sentado, parado, botando a perna para cima sem fazer nada. Nós vamos viver pela fé, na direção do Senhor. Nós vamos orar, o Senhor vai nos dar o direcionamento, o que fazer, e aquilo que for feito, o Senhor vai abençoar e vai dar a vitória e a graça. Senhor Deus, nós oramos agora, como ministro do Evangelho, te pedindo a bênção pelos teus filhos. Aqueles que estão enfermos, te pedindo a cura, os que precisam de uma porta aberta, abrindo a porta, os que precisam, Senhor Deus, de uma bênção, seja ela qual for, o Senhor possa abençoar a tua igreja, o teu povo. São momentos difíceis, mas o Senhor continua sendo o mesmo em nossas vidas, Pai. Nos abençoa, perdoa os nossos pecados, Pai, e nos dá força para continuar caminhando até o dia final. Em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite, em nome de Jesus. Lembrando-se que diz aqui o texto, o justo viverá pela fé. Creia, acredite, o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém.